deixa a gente apavorado, né? Tranquilo, equilibrado, mas vamos lá. Falar sobre diversidade nem sempre foi fácil para mim. Eu, como muitas pessoas, a gente acha que já ouve direto, achava que era mimimi. Eu jurava que se fosse entrar nesse assunto de diversidade, alguém encheu o meu saco, falar, você deve ou não deve falar isso, Carol? Você deve ou não deve se posicionar sobre isso? E eu acreditava nisso porque eu fui ensinada, eu acho que todos nós aqui, eu acho que se alguém já deve ter reproduzido ou várias vezes reproduziu, eu não faço distinção. Nós somos todos iguais. Afinal, foi assim que a gente foi ensinado e afinal era assim que a gente deveria ser. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Nós somos realmente iguais? A pessoa do teu lado, ela é igual a você? Em características, físicas, comportamentais? Acredito que não. Essas duas meninas são as minhas irmãs. Nós somos totalmente diferentes. Minha irmã mais velha é totalmente diferente da minha irmã mais nova e eu sou totalmente diferente das minhas duas irmãs. E diferença em características comportamentais e também fisicamente. Pode ver que fisicamente a gente é totalmente diferente. Só que eu tinha uma resistência, porque eu ainda achava que tínhamos que ser todos iguais. Eu levei muito tempo para me identificar como eu vou me apresentar hoje para vocês. Eu sou a Carol, uma mulher preta de pele clara, lésbica, mulher e perto dos 40 anos. Mas, Carol, por que você está vindo falando isso para mim? Por que você faz questão de apresentar essas características? Todo mundo tem suas características. E eu vou dizer, essas características que eu estou apresentando para vocês têm definições extremamente importantes quando a gente fala de diversidade e extremamente importante quando a gente fala sobre o ser humano, porque todos nós buscamos ser aceitos e respeitados. E muitas dessas minhas características, hoje na sociedade, permite que as pessoas me tratem com desrespeito, com discriminação. Então, quando eu falo que eu sou uma mulher preta, de pele clara, perto dos 40 e lésbica, eu estou falando de marcadores sociais. E o que são os marcadores sociais? É a leitura que a gente faz, sem a gente ter a consciência que se chama marcadores sociais, que a gente enquadra as pessoas na sociedade. Todos nós aqui, e todo mundo que está nos ouvindo, tem os seus marcadores sociais. Que seja um homem hétero, que seja uma mulher hétero, temos os nossos marcadores sociais que nos alocam no local da sociedade. E esses meus marcadores sociais me dão a oportunidade de hoje vir aqui falar para vocês da minha experiência, da minha realidade, da diversidade. Eu jamais poderia vir aqui falar sobre um outro lugar de fala. Eu posso, sim, ser uma pessoa aliada. O que é uma pessoa aliada? Uma pessoa aliada é que ela é empática com a causa de outra pessoa, sendo que ela não passa por essas discriminações e esses desafios na sociedade. E eu acho que todos nós aqui poderíamos nos tornar aliados. Então, o meu lugar de fala é um lugar de mulher, preta de pele clara, que é totalmente diferente de uma pessoa preta retinta, com a pele mais escura. Mas nem sempre a minha vida foi fácil e nem sempre eu já sabia o que era. Eu não nasci e falei, oi, já sei quais são os meus marcadores, eu estou aqui e vou ensinar para todo mundo. Foi uma história pesada. Eu sou filha de bem brasileiros. Minha mãe é uma mulher branca e o meu pai é um homem preto de pele retinta. Ele tem a pele bem escura. E fui criada pela família da minha mãe. E na família da minha mãe, você pode ver a minha avó, com quem eu fui criada e ensinada há muito tempo, eles ensinaram realmente que a gente era totalmente igual, que a gente não tinha diferença. Para eles, no fundo, eles acreditavam que éramos todos iguais. E eu tentava entender e me enquadrar que eu era totalmente igual. Só que não foi assim. Já na minha infância, eu me deparei com situações que me mostravam que eu não era totalmente igual. No colégio, uma menina, a gente deveria ter no máximo 7 anos, virou para mim e falou, você é meio preta, e o teu pai é muito preto, porque meu pai é uma pessoa que todo mundo conhecia na cidade, e vocês deveriam tomar mais banho, porque pessoas pretas fedem. Eu não sei dizer para vocês, hoje, exatamente qual foi a sensação que eu tive naquele dia, mas eu posso dizer que não foi das melhores. E eu realmente não entendia, e eu só achava que eu não queria mais ser uma pessoa preta. Então, cada vez que um coleguinha falava, ou a escola falava, eu falava que eu não era preta, que eu era uma pessoa morena, queimada do sol, porque eu tinha aproveitado muito o verão. Criança tentando se defender. Na adolescência,
que é a pior fase da vida, a gente há de convir aqui, que é o nosso desafio, de se achar, de ser aceito, todos nós queremos ser aceitos. Foi muito complicado, porque além de eu já não me identificar como uma pessoa dentro do padrão, branca, eu não era nem branca e nem era tão preta, né? Porque estava no meio limbo, eu brinco que eu sempre fico no limbo, porque nem preta, nem tão preta e nem tão branca, né? Então eu ficava ali no limbo. Eu recebi apelidos no colégio de negresco, só que teve mais um ponto na minha adolescência. Eu me descobri sapatão. Imagina, na adolescência, você, além de ser preta, né, que para mim naquela época era uma coisa muito pesada, que eu não aceitava, me descobri sapatão. Meu Deus do céu, minha mãe, minha avó, todo mundo me ensinou que o certo era homem com mulher, e não mulher com mulher. Eu vou para o inferno. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Né? E eu passei esse processo me sentindo inadequada, entrando em relacionamentos furados. Quando vinham perguntar ou responder algum formulário, eu colocava lá, branca. E falava, eu sou branca. E riscava bem forte, assim, porque eu não aceitava que eu era uma pessoa preta. Só que isso não me fazia bem. Dentro de mim, eu me sentia inadequada. Tenho 2 pesos aqui que eu acho que quem passa sabe. Ser sapatão, puta merda, né? Olha, né? E aqui, ser preta. Não me adequava, passei por depressão e nada foi mudando. Mas nem só de história triste a gente vive. Eu fui aprender muito de tudo isso que eu estou falando para vocês em Florianópolis. Sou paulistana, fui morar em Florianópolis e lá eu dei de cara com preconceito na cara direta. Das pessoas, eu entrar numa loja, as pessoas me seguirem. Ou uma pessoa virar para mim e falar, eu não vou te cumprimentar. Eu não cumprimento pessoas pretas. E aquilo começou a me revoltar, porque eu já estava um pouco mais madura, e quando a gente fica madura, a gente começa a tentar entender. E aquilo começou a me revoltar, eu falava, isso não é normal, isso não é certo, eu preciso estudar. Porque eu sou a pessoa que quer estudar para entender. O primeiro livro que eu peguei na vida foi Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos, acho que a maior parte de todo mundo conhece, uma pessoa preta de pele retinta, que no livro ele falava que ele não conseguia se identificar como uma pessoa preta. E eu li aquele livro e falei, meu Deus, é isso. Eu também não me identifico. Alguém muito parecido comigo. Porque ele também teve o processo da descoberta de se identificar uma pessoa preta. E eu fui passando por esse processo de descobrir que eu era uma pessoa de pele clara, que é totalmente diferente de outras pessoas. E isso eu comecei a transformar toda aquela dor que eu tinha, que eu não entendia, eu consegui também colocar nomes de que eu estava passando era preconceito. Mas isso não era para me colocar numa posição de vítima e de estou sofrendo. Eu queria entender. Eu sempre tive um grande objetivo na vida, de mudar o mundo, né? E eu descobri estudando que quando a gente fala de diversidade, não existe nem heróis e nem vilões. Existem pessoas que precisam aprender. Eu mesma, estudando sobre diversidade, entendendo o que é o conceito da diversidade, eu entendi que eu também reproduzia um monte de preconceitos. E, gente, eu tenho uma coisa para contar. Todos vocês também reproduzem, porque não existe um alecrim dourado no mundo, né? E é isso que eu descobri. Eu descobri um conceito que salvou a minha vida. Viés inconsciente. O que é o viés inconsciente? O viés inconsciente são preconceitos, estereotipos ou pensamentos que colocam a gente num padrão, numa caixinha, e que faz as pessoas acharem que, pela gente ser assim, a gente vai ter alguma coisa de ruim. Isso foi libertador, porque eu entendi que eu também reproduzia. Uma das máximas que eu reproduzia na minha vida era que muita mulher junto dava problema. Eu sou executiva no mundo de tecnologia, e eu optava em não contratar mulher. Falava, não, muita mulher junto dá problema. Meu Deus, para mim hoje é um absurdo. Mas eu precisei levar a consciência, porque eu fui ensinada assim. Nós fomos ensinados a tanto conceitos que a gente não tem a consciência. Então, nem sempre a gente é preconceituoso consciente. E o meu papel é poder fazer isso, ensinar a vocês. Então, o resultado desse aprendizado na minha vida foi eu me aceitar e falar com muito orgulho hoje para vocês que eu sou, sim, uma mulher preta, de pele clara, lésbica e perto dos 40 anos. E que daqui 3 dias eu vou casar com o amor da minha vida, que está aqui, que ela foi um anjo para poder me trazer aqui perto de 3 dias do casamento.
Só que uma das missões que eu peguei é que eu quero ensinar a todo mundo. E, gente, a minha jornada não chegou ao fim. Eu comecei a ter um entendimento sobre isso e comecei a me sentir responsável de ensinar outras pessoas próximas a mim, inclusive a minha mulher, que ela tem um outro lugar de fala. E eu ensino diariamente ela do meu lugar de fala. E a gente vai ensinando as pessoas. A minha vida não melhorou, eu não passei de parar de receber preconceito. Esse é o Sheldon. Sheldon é o nosso filho, mini Yorkshire. Uma vez eu fui passear com ele no bairro onde eu moro, uma senhora virou para mim e falou: quanto é que você cobra para passear com ele? Eu olhei e falei: mas, gente, eu só estou com um cachorro. O que fez ela pensar que eu estou passeando, vou cobrar para passear com um cachorro? Não tem problema nenhum com isso, gente, mas o que fez ela pensar sobre isso? Ou de eu entrar no meu prédio, num bairro de classe média alta, em Jurerê, e as pessoas pararem e falarem: você tem certeza que você mora aqui? Você tem certeza? E não foi uma ou duas vezes. Afinal, essa pessoa que me parou, ela só mudou quando ela conheceu minha mulher. Eu meio que fui validada pela minha mulher. Eu sou mulher nessa questão, né? Mas mudou muita coisa. A minha jornada não chegou ao fim. A minha jornada, ela trouxe para mim entender quem é que eu sou, entender que a gente precisa falar mais sobre diversidade, que falar sobre diversidade não é um mimimi. Falar sobre diversidade é pensar no ser humano. Falar em diversidade é pensar no que você, na sua brincadeira de tipo, ou viadinho, ou negão, o que isso vai afetar na outra pessoa? Não é porque você não pode falar nada. Você pode e deve falar. Mas pensa, você gostaria de receber esse tipo de brincadeira? Muitas pessoas podem rir enquanto a gente faz essas pequenas brincadeiras, mas no fundo elas se sentem inadequadas. Como eu estou contando para vocês, o tempo que eu passei me sentindo inadequada. Hoje, quando alguém faz uma piada dessa, eu já falo: galera, não, vamos lá. E não é que a gente é chato, nem porque a gente está virando uma sociedade do mimimi. A gente precisa, e a gente está se tornando, uma sociedade de respeito, em que somos totalmente diferentes. E isso é ótimo, gente. Se tivesse pessoas iguais aqui, falando sobre os mesmos temas, a gente não ia aprender nada. E é isso que a gente precisa aprender como sociedade, que somos todos diferentes. E precisamos valorizar e respeitar o próximo. Pensar antes de julgar o outro. Pensar antes de entender. E entender que todos nós somos trabalhados no preconceito. Não tem como dizer que não somos. Somos todos trabalhados no preconceito. Isso não é problema. O problema é não querer aprender. O problema é a gente não querer entender que o nosso preconceito pode ferir outra pessoa. Pode levar uma pessoa a não se aceitar. Pode fazer uma pessoa levar ao final da vida. Eu estou apresentando para vocês a identificação da minha realidade de diversidade. Sei que cada um de vocês tem a identificação da diversidade de vocês, porque somos todos diversos. Eu sigo a Carol, com muito orgulho, uma mulher preta, de pele clara, lésbica e incansavelmente esperançosa, de que a gente possa ser realmente acolhedor, que a gente possa entender a importância da diversidade e a gente acolher as pessoas, e a gente se acolher dentro do processo da diversidade. E vocês, querem vir comigo junto, transformar o mundo num mundo mais justo, mais acolhedor e mais respeitador? Muito obrigada.